especial para nós, como família da Igreja Presbiteriana do Pina, de recebermos a reunião ordinária do nosso presbitério, especial também para a vida do bacharel em teologia Mateus, especial, ó Deus, para todos que compõem essa igreja. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa honra. Também queremos te bendizer o teu nome, ó Deus, pela existência desse presbitério, das igrejas circunscritas, ó Deus, das igrejas que fazem parte, que compõem, ó Senhor, esse presbitério. Durante todo esse período, ó Deus, de existência desse presbitério, o único objetivo desse presbitério foi honrar o teu nome. E nós te louvamos e bendizemos o teu nome nessa noite. Nosso coração anseia, deseja, ó Deus, que tudo que aqui for feito seja para a honra e glória do Senhor e para o crescimento da tua igreja. É o único desejo do nosso coração. Que a tua igreja seja forte, que a tua igreja cresça, que a tua igreja, ó Deus, alcance o mundo para que a missão, a igreja dada pelo Senhor Jesus se cumpra para a glória do Senhor. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, te pedir que o Senhor aceite a nossa vida na tua presença nessa noite, nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Passar a palavra ao secretário executivo do nosso presbitério. Boa noite, graça e a paz de Cristo Jesus. Conforme a praxe conciliar na Igreja Presbiteriana do Brasil, eu vou proceder à leitura da convocação da nossa 66ª reunião ordinária. Recife, 30 de novembro de 2017, aos ministros e representantes das igrejas. Por ordem do presidente do Presbitério Litorâneo de Pernambuco, Reverendo Levi Oliveira de Alencar, convoco este presbitério para reunir-se ordinariamente nos dias de 14 a 16 de dezembro de 2017, na Igreja Presbiteriana do Pina, situada na Avenida Conselheiro Aguiar 165, Recife, Pernambuco, com a verificação dos poderes às 19 horas, onde em ato contínuo se dará início o exercício devocional no culto de abertura. Venho lembrar aos conciliares a apresentação da carteira de ministros, sem a qual não tomará assento, e aos presbíteros representantes que apresentem à mesa as devidas credenciais, juntamente com o livro de atas, relatório e estatística das respectivas igrejas. Desde já rogamos ao Senhor da igreja as suas muitas misericórdias. A graça e a paz de Cristo nos sejam abundantes. Atenciosamente, Reverendo Marcelo Maurício, secretário executivo. Tendo lido a convocação, nós então iremos proceder à chamada. Primeiro secretário, Reverendo Sérgio. Primeiro. Das igrejas. Adalberon de Carvalho Garrete. Brivaldo Ramos de Queiroz. Carlos Sócrates de Oliveira. Daniel de Campos Chagas. Ainda também? Guilherme Silva Franco. Tá. Raleigh Franco Pereira. Uhum. Jailton Fernandes da Silva. Ele estava aqui no recinto há pouco. Ok. Levi Oliveira de Alencar.
Lorinaldo Guimarães Mota, Levi Menezes Vitalino, Marcelo Maurício Santos, Paulo Roberto da Silva, Paulo Roberto Soares da Silva, Petrochele Marques Leitão, Sérgio Gonçalves de Lima. Tem. Sérgio Serga Vitalino de Melo. Sérvulo. Vitor Alexandre Nascimento Ximenes. Willames Augusto de Vasconcelos Silva. Willames Mendonça Lopes. Agora passo a chamada das igrejas. Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, Esdras Siqueira Portela. Viu como eu estou atento? Edilson Oliveira. Oliveira. Nome completo, Edilson de Oliveira Nascimento. Dê para ele aí. Você chama a igreja, porque pode ser que não venha. Igreja Presbiteriana de Candeias. Igreja Presbiteriana de Candeias. Presbiteriana de Gravatá. Presbiteriana do Pina. Presbiteriana da Várzea. Congregação Presbiterial de Prazeres, presente. É, porque é executiva. Presbiterial de Piedade, presente. Presbiterial de Camaragibe, Jal. Igreja Presbiteriana Pedras Vivas.
veio arrumado. Dá aqui o nome credencial. Tá. Não, dá o nome aqui. Presbiteriana Viva. Já estou presente, já. Marcelo Manuel, né? Credencial e os relatórios. Chamou, mas agora já. Aí atrás de você. É, você corrige aí. Lourinaldo. Aí atrás de você. Ok. Quantos ministros tem? Queridos irmãos, com o quórum devidamente estabelecido, eu declaro aberta então a 66ª reunião ordinária do nosso presbitério. Concluída então essa parte administrativa, nós iremos agora passar para os nossos exercícios devocionais, onde nós iremos cultuar o nosso Deus em um culto de adoração ao seu nome. Nós vamos encerrar esse momento agora com a oração e logo em seguida iremos passar ao culto. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia, pelo dom da vida, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Pai. Obrigado por cada irmão, cada família aqui representada. Te agradecemos por esse primeiro momento e te pedimos, Senhor, pelo devocional, pelos louvores, pelo culto que será entoado ao nosso Deus, Pai. Que estejamos com os corações abertos a ouvir a tua voz, aquilo que tu quer falar à tua igreja, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, Senhor. No nome de Jesus, amém, Pai. Nós iremos ouvir então um prelúdio agora, enquanto preparamos a parte litúrgica do culto. Oi, som? Ok. Graça e paz, queridos. Boa noite a todos. Vamos adorar a Deus. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento e pudesse refletir um pouco na canção dessa música em momento de prelúdio. Toda a terra se dobrou a ti.
Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Creio que a gente pode se levantar e adorar ao nosso Deus. Esse é um mês onde se comemora o Natal, o nascimento de Jesus. A gente sabe que ele não ficou como um menino, mas como um homem. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Poder sentar, queridos irmãos. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, estejam convosco e no meio de vós. Eu quero saudá-los e dar as palavras de boas-vindas. Como pastor da igreja, dizem que se o dono da casa não recebe, não dá boa-vinda, ele é mal educado, né? Então nós estamos aqui para saudá-los, dar essa palavra de gratidão a Deus, a todos os queridos membros desse presbitério, todos os queridos irmãos e amados que compõem a membresia dessa igreja, que hoje é convidada para esse culto de abertura do nosso presbitério. Queridos irmãos, eu gostaria de ler com os amados um texto da palavra do Senhor que está no Salmo 111, apenas até o verso 4. Dando essa palavra de boas-vindas, recebam o nosso abraço como Igreja Presbiteriana do Pina, como conselho ao presidente do presbitério, a toda a mesa executiva do nosso presbitério e presidente do sínodo, a todos os queridos irmãos que compõem esse concílio superior da nossa igreja, o presbitério litorâneo. 111, a palavra do Senhor diz assim: aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia.
Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras, a glória e majestade. A sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Aleluia. Nós, com essas palavras, louvando e bendizendo a esse Deus, damos boas-vindas ao presbitério litorâneo e a todos os queridos irmãos que nessa noite estão conosco para louvar, exaltar e bendizer o Deus da nossa vida. Que Ele nos abençoe, rica, poderosamente nessa noite. Vamos orar? Senhor querido, nós te bendizemos o nome nessa hora e exaltamos a glória que só em Ti há. E te rogamos que o Senhor aceite a nossa vida no Teu altar. Quer do nosso coração, nos faz entender, ó Deus, diante da majestade que nós estamos cultuando, e que tudo o que venhamos a fazer seja para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Amém. Brivaldo vai fazer uma leitura, logo depois nós iremos entoar cânticos de louvor ao Senhor. Seja Deus gracioso para conosco, queridos. Nos abençoe. Amém? Vou fazer a leitura do Salmo 126. E os irmãos acompanhem a leitura, por favor. Salmo 126. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por nós, por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Na nossa liturgia ainda tem a leitura do Salmo 40, do verso 1 ao verso 8, como um momento de contrição e preparo para louvarmos ao Senhor e bendizemos ao seu nome. E o Salmo diz o seguinte: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. E quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Amém e amém. Louvemos ao Senhor pela sua lei, pela sua justiça, por sua graça, porque Ele é fiel e podemos esperar nele confiadamente. Amém. Muito bem, meus amados, vamos ficar em pé mais uma vez, vamos louvar ao Senhor com alegria. Nós estamos no período do Natal, nós queremos celebrar Jesus. Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus.
Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Vamos declarar isso ao nosso Deus. O Filho de Deus veio ao mundo. Ele nos amou. Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia, 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 aleluia. Ao mundo, Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia, 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 aleluia. Foi na cruz, nós mostramos a expressão do amor de Deus com o nascimento de Jesus, mas foi através da vinda do Filho de Deus que a gente pode obter a salvação nele. E foi na cruz que Jesus morreu por nós. Eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Já ouvi
falar dessa graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Agora, que ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor. Elevou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Obrigado, Senhor, por isso. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Louvado seja o nome do Senhor, queridos, porque Ele nasceu, Ele morreu, e por isso que nós temos que exaltar esse Deus e dizer que grandes são as obras deles. Na salvação é a sua principal obra, mas Ele também tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas. Esse é um cântico bem antigo de Vencedores por Cristo. Todos conhecem certamente. Grandes são as obras do nosso Pai. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. O caminho dele é justo e verdadeiro. Aleluia. Os teus caminhos, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das
te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante. Eis a nossa missão, proclamar o Evangelho de Jesus. Pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Declara isso, louve ao Senhor. Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vocês podem se sentar, queridos. Nós já louvamos a Deus, fomos edificados pelos louvores aqui executados, oramos, lemos, pedimos perdão pelos nossos pecados diante da glória do Senhor. Agora vamos ouvir a voz do Senhor. Por favor, bacharel Mateus. Nessa noite, Mateus irá proferir o seu sermão de prova. O sermão de prova para os conciliares é um momento em que nós faremos uma avaliação do sermão proferido. Então, os pastores e presbíteros se sintam na responsabilidade de avaliar, analisar aquilo que for pregado nessa noite. Logo em seguida, iremos fazer então a nossa sessão privada só com o bacharel Mateus. Então, que Deus use Mateus, por favor, querido, para a glória do seu nome, que diante desse concílio, o Senhor use Mateus poderosamente. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com toda a igreja. Amém? Há no meu coração um grande sentimento de gratidão por estar aqui e poder compartilhar com os amados irmãos a palavra do Senhor. E a minha oração mais sincera é que, da mesma forma como Deus falou e desafiou o meu coração, que Ele possa estar falando e desafiando o coração de cada um aqui. Amém? Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Jeremias. Jeremias, no capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 10. Jeremias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Esse é um texto muito especial para mim. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que Deus tem falado ao meu coração através desse texto.
Jeremias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Assim diz a palavra de Deus. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, porque a tua palavra ela é viva, ela fala ao nosso coração, ela nos exorta, ela nos instrui, e ela nos mostra de fato o que precisamos fazer, ó Pai. E a nossa oração mais sincera nesse momento é que essa palavra venha achar em nossos corações solo fértil, ó Pai, a fim de que ela cresça e dê frutos. Que saiamos por essas portas diferente da maneira como entramos, para a honra e glória do teu próprio nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Uma das missionárias mais conhecidas na área amazônica e no Brasil como um todo é uma missionária chamada Sophia Miller. Miller era uma missionária americana que no ano de 1950 ela estava andando, passeando pelas ruas de Nova York, quando ela ouviu um homem pregando o evangelho de Cristo em cima de um caixote. Ela parou, escutou aquele sermão, e naquele dia ela entregou a sua vida ao Senhor. E mais do que isso, ela também fez um compromisso com Deus naquele dia. E o seu compromisso foi o seguinte: Senhor Deus, eu quero ser usada por Ti, da maneira que o Senhor desejar. E assim Ele o fez. 10 anos depois, Sophia Miller foi enviada para um dos lugares mais remotos e de mais difícil acesso naquela época, a Amazônia colombiana. Ela trabalhou por alguns anos lá. E sem saber, ela atravessou a fronteira entre a Colômbia e o Brasil. E ela trabalhou por cerca de 30 anos, evangelizando praticamente sozinha 2 tribos, a Banu e a Curipaco. Ela pregou o evangelho, ela discipulou os indígenas, ela traduziu o Novo Testamento para a língua daqueles locais. Graça de Deus foi derramada sobre aquele local. E ao fim do seu ministério, Sophia Miller deixou a Amazônia com centenas de cristãos entregues ao Senhor Jesus Cristo e dezenas de igrejas plantadas para a honra e glória do nome do Senhor. Poucos anos atrás, Sophia Miller morreu nos Estados Unidos. Mas antes dela falecer, ela deu uma entrevista a um jovem repórter que quis saber sobre a sua trajetória, sobre a sua caminhada. E a primeira pergunta que esse jovem jornalista faz à missionária Sophia Miller foi a seguinte: como foi o seu chamado? Essa é uma pergunta que seminaristas e pastores escutam com bastante frequência. Como é que foi o seu chamado? Como é que foi a sua vocação? Muito sabiamente, Sophia Miller abaixa sua cabeça, passa alguns segundos pensando, então ela levanta sua fronte, olha bem no fundo dos olhos daquele jovem jornalista e diz o seguinte: eu jamais recebi um chamado, eu apenas li uma ordem e obedeci. O texto que nós acabamos de ler trata justamente sobre o chamado, sobre essa ordem de Deus dada a um jovem rapaz chamado Jeremias.
Jeremias, ele tinha cerca de 20 anos quando recebeu essa ordem de Deus. Durante o 13º ano do reinado de Josias, no ano de 626 a.C. Seu ministério se estendeu por cerca de 40 anos. E pela graça do Senhor, ele se tornou um dos líderes mais determinados da história. Mas como nós lemos aqui na história, nem sempre foi assim. O começo do ministério de Jeremias foi marcado por muita hesitação, por muito medo e por muita insegurança, principalmente no que diz respeito ao seu chamado. Contudo, apesar dele ser filho de um sacerdote, Ilquias, como nós lemos aqui logo no versículo 1, o que o qualificava como futuro sacerdote. Segundo os teólogos como Matthew Henry, sacerdotes eram aqueles encarregados de oferecer sacrifícios, de dirigir cerimônias. Mas a ordem que Deus estava dando agora para Jeremias era um pouco diferente. Ele o estava chamando para ser profeta. Enquanto sacerdote, eles trabalhavam principalmente para proteger e preservar o ministério do santuário. O profeta, ele labutava para mudar o presente, para que a sociedade visse os erros que elas estavam cometendo e pudesse voltar os seus olhos para Deus. A palavra hebraica para profeta, Nabi, ela tem justamente a mesma origem da palavra para anunciador. Como boca de Deus, os profetas deveriam orientar o povo a um caminho errado que eles estavam tomando e apontá-los que caminho correto eles deveriam ter. E a realidade de Judá, no momento em que o jovem Jeremias foi chamado a essa missão, não era nada fácil. Jeremias, ele nasceu durante o reinado de um homem chamado Manassés. E Manassés foi um dos homens mais cruéis que reinaram em Judá. Após a sua morte, o seu filho assumiu o trono, seu nome era Amon. E Amon era tão ruim quanto o pai. A idolatria, a lascívia, a prostituição eram coisas comuns naquela época, a ponto dos historiadores afirmarem que naquele período crianças eram dadas como ofertas vivas a ídolos. Após a morte de Amon, o seu filho Josias assumiu o trono, como nós lemos aqui no versículo 2. E graças à boa influência de homens de Deus como Ilquias, o pai de Jeremias, Josias foi um rei melhor, que trouxe reformas àquela nação naquele tempo. Ele chamou as pessoas a realmente se apegarem à lei e se realmente valorizarem ela. Ele abandonou a idolatria e foi muito bom, pela graça de Deus. Mas Josias morre poucos anos depois, e os seus 2 filhos assumem logo em seguida, primeiro Jeoaquim e posteriormente Zedequias. E com eles não tardou para que toda a idolatria, toda a feitiçaria e práticas pecaminosas voltassem à tona a Judá. Então, nesse contexto caótico, nesse contexto complicado, Deus volta os seus olhos para o jovem Jeremias e o chama para ser profeta naquela nação. É interessante a gente notar, irmãos, que da mesma forma como Deus chamou e vocacionou Jeremias para servi-lo naquele momento, hoje Deus nos chama para servi-lo para a honra e glória do nome dele. Portanto, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos a esse sermão, cujo título é As Certezas Esplêndidas do Chamado Divino. A primeira certeza esplêndida que nós temos a respeito do chamado de Deus para a nossa vida é de que Deus é quem nos vocaciona. Versículos 4 e 5, acompanhem comigo a leitura. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Pois bem, diante dessa situação complicada que nós acabamos de descrever, Deus volta-se a Jeremias e ele profere esse versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. Não foi um sacerdote, não foi outro profeta, não foi um levita, mas o próprio Senhor vai até Jeremias e fala uma das afirmativas mais marcantes e lindas desse texto, que é o versículo 5. Ele diz, Deus afirma que ele o conheceu
antes mesmo dele se formar na ventre da sua mãe, que ele o consagrou e que ele o constituiu profeta às nações. O termo conhecer, quando Deus diz que ele conheceu a Jeremias antes dele se formar, não significa apenas que Deus o formou, que Deus o notou, que Deus o viu, mas significa que Deus o elegeu, que Deus o escolheu. Tal afirmação revela que o plano de Deus para a vida do jovem Jeremias já estava estabelecida antes mesmo de todo aquele conflito, de toda aquela baderna se encontrar em Judá. O propósito de Deus para a vida do profeta já estava firmado desde os princípios dos tempos. E o termo consagrou, que ele fala que ele o consagrou como profeta, é a mesma palavra no original para o termo santificou. Até mesmo algumas Bíblias têm a versão santificou. Ou seja, Deus não só o elegeu, mas Deus o separou antes mesmo do seu nascimento, para ser porta-voz, para declarar a palavra de Deus àquele povo. Deus chama e vocaciona aquele jovem rapaz a ser o seu servo naquela nação. E tal chamado não foi uma ação despretensiosa ou uma ação não planejada, mas Deus já o conhecia antes mesmo dele sair da barriga de sua mãe. E é fantástico nós imaginarmos, queridos irmãos, que a mesma coisa acontece conosco. O Salmo 139, versículo 16 diz que os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Não há pessoa que nos conheça melhor do que o nosso Deus, aquele que nos conheceu antes mesmo de nós existirmos. É Ele, o nosso Deus, que nos chama a servi-lo. Não sou eu, não é o pastor Levi, não é o pastor Vitor, mas é Deus que nos chama para nos envolvermos na sua obra, na sua divina e gloriosa missão. Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz que aqueles que o Senhor de antemão conheceu, perceba só, conheceu. A mesma palavra usada no chamado a Jeremias é a palavra que o Senhor usa lá em Romanos, no capítulo 8, que Paulo usa. Ele fala que aqueles que de antemão conheceu, estes ele predestinou. Com que fim? Com que propósito? A fim de serem semelhantes, conformes à imagem do Filho. Deus nos conhece, e mais do que isso, Ele nos elegeu, Ele nos separou. Mas repare uma coisa, Deus aqui, Ele não está nos falando que Ele nos escolheu, que Ele nos separou para sentarmos em um banco de uma igreja e ouvirmos sermões bons. Deus não nos chamou para simplesmente ouvirmos sermões de pessoas como Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Pastor Sérvulo. Ele nos chamou, nós fomos chamados pela palavra de Deus para realmente servi-lo. Não que essas coisas não sejam boas, nós precisamos estar envolvidos numa igreja, nós precisamos buscar ouvir sermões cristocêntricos. Mas quando nós fazemos tais coisas e batemos no nosso peito e achamos que já estamos fazendo o suficiente, é aí que erramos. Deus nos chama para servi-lo e para realmente glorificarmos o nome dEle. Mas aí você pode me dizer, mas Mateus, eu não fui chamado para ser pastor, eu não fui chamado para ser missionário, isso aí, eu estou muito bem no meu trabalho, eu não tenho necessidade disso tudo, eu não fui chamado para essas coisas. Deixe-me falar uma coisa muito importante para os queridos irmãos essa noite. Todos nós, toda a igreja de Cristo, sem exceção, foi chamada para servir ao Senhor e fazer a sua obra. Todos nós. Logicamente, Deus chama pessoas específicas para cumprirem missões específicas. Pastores, presbíteros, missionários. Ninguém está afirmando o contrário. Contudo, a palavra ela deixa bem clara, quando ele diz que todos nós fomos vocacionados para as boas obras, para a santidade, para a salvação e para a evangelização. Ou seja, nascemos em Cristo Jesus com um propósito. Nós não fomos criados, nós não fomos deixados neste mundo de forma aleatória ou descompromissada. Fomos salvos em Cristo Jesus para fazer a diferença, para ser sal da terra e para ser luz do mundo e cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. Mas aí você pode me fazer outra pergunta.
Mas então, para que eu fui chamado? Se eu não fui chamado para ser pastor, se eu não fui chamado para ser missionário, se eu não fui chamado para fazer nada de... Para que eu fui chamado? Dentre todas as vocações às quais Deus te chama, a principal delas é glorificar o seu santo e bendito nome. E há várias maneiras para fazermos isso. Pregue a palavra de Deus. Seja exemplo de conduta e de integridade. Na sua igreja, na sua vizinhança, na sua casa. Para isso nós fomos chamados. Para glorificar o nosso Pai e para servi-lo como for possível. Como filhos de Deus, nós somos chamados e escolhidos e separados por Ele e para Ele. Efésios no capítulo 1, versículo 3 e 4 diz: Bendito Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes de Jesus, assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Essa verdade deve estar latente em nossos corações, e ela deve nos encorajar ao enfrentarmos esse mundo e procurarmos servir ao nosso Deus. Foi Ele quem nos escolheu e a Ele nós servimos. A segunda verdade, certeza esplêndida que podemos ter quando falamos do chamado de Deus à nossa vida, é que Deus é quem nos capacita e que se faz presente. Vamos ler os versículos 6 ao versículo 8. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Pois bem, diante dessa declaração tão linda e encorajadora que nós lemos nos versículos anteriores, que Deus o conhecia antes dele ter nascido, que Deus o havia consagrado profeta antes daquela confusão toda estar acontecendo em Judá, a primeira reação de Jeremias diante do seu chamado é relutância. No versículo 6 nós lemos que ele tenta fugir, ele tenta criar desculpas para não cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Ele diz que não sabia falar porque ele não passava de uma criança. Como já nós mencionamos anteriormente, o jovem Jeremias, ele tinha por volta de 20 anos quando recebeu esse chamado. Em uma sociedade onde a sabedoria dos mais velhos era muito valorizada, é provável que Jeremias se sentia incapaz, ou não se sentia tão qualificado para confrontar e liderar espiritualmente aquela nação. Entretanto, o Senhor volta-se mais uma vez para Jeremias, como nós lemos no versículo 7 e no versículo 8, e ele diz o seguinte: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus, com isso nós lemos que Deus deu 3 ordens para Jeremias. A primeira delas é de falar tudo, de ir aonde Deus enviar, de falar tudo que Deus ordenar, e de não temer diante dos seus adversários. E então, agregada a essas ordens, agregada a esses mandamentos que Deus dá a Jeremias, ele dá uma promessa maravilhosa, a de que ele estaria com ele, por onde quer que ele fosse, protegendo dos seus adversários. Contudo, perceba que havia uma condição para que, e essa ordem ela estava associada a essa coisa que ele deveria fazer, esse mandamento que ele deveria fazer. Ele deveria ir onde Deus mandasse, ele deveria falar o que Deus ordenasse, ele deveria confiantemente confrontar todos os seus adversários. Conduzir um povo não é tarefa fácil. Realmente exortar aquele povo, um povo que não queria ouvir a voz de Deus, um povo que não se importava com a lei de Deus, certamente era um desafio tremendo. Entretanto, após fazer esse desafio imenso, depois de comunicar esse chamado ao jovem Jeremias, Deus lhe faz uma promessa ainda maior, a de que ele não estaria sozinho, e que Deus o conduziria em todos os passos.
Risby, em seu comentário sobre esse texto, ele afirma que aparentemente essa ordem dada por Deus ao profeta de Judá parece ser muito difícil. Mas quando Deus dá um mandamento, Ele também capacita aqueles que lhe obedecem pela fé a cumpri-lo. E mais do que isso, Ele se faz presente. Quando nós olhamos para nós, quando nós enxergamos as nossas limitações, realmente nosso coração teme, o nosso coração se amedronta, porque nós vemos o quão pequeno e o quão fraco nós somos. Mas quando os nossos olhos estão voltados ao nosso Deus, nós vemos quão pequenos nossos problemas são diante do nosso Deus. O nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que sustém e que criou todas as coisas. Quantas vezes nós não criamos desculpas para não fazermos a vontade de Deus? Quantas vezes nós não afirmamos, mas Senhor, eu não sei o que falar, eu não sei como falar. Senhor, você não viu o que fizeram com o meu amigo? Quando ele falou que ele era crente, ele começou a perseguir na faculdade, começou a ser perseguido pela sua família. Não, Senhor, eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso. Quantas vezes nós não damos desculpas para não fazermos a vontade de Deus? Mas sabe qual é a raiz desse problema? Qual é a essência desse problema, desse pecado? É que os nossos olhos estão postos no lugar errado. Quando nossos olhos estão voltados para os nossos inimigos, quando os nossos olhos estão fixos nos adversários, ou então em nós mesmos, nós criamos desculpas e nós queremos fugir. Mas quando nós olhamos para o nosso Deus, aquele que nos conheceu, aquele que nos elegeu, aquele que nos consagrou, aquele que nos conhece, aquele Deus Todo-Poderoso, nós podemos determinantemente e destemidamente fazer a sua vontade. Agora, meus queridos irmãos, perceba uma coisa. Perceba que Deus, Ele não prometeu uma jornada fácil. Deus, Ele não prometeu a ausência de sofrimento a Jeremias. Deus não prometeu que ele não passariam por momento de grande tristeza e de decepção. Mas Deus prometeu a sua presença, independente dos adversários que se levantassem contra Jeremias. Deus prometeu a sua presença, independente das perseguições, independente das doenças, independente dos adversários. E a sua presença é mais que suficiente para produzir a paz, para renovar o ânimo e para o fortalecer no meio da caminhada. Perceba que Jeremias, ele deveria se esforçar em buscar fazer a vontade de Deus, e fazer e falar tudo quanto lhe fosse ordenado. Mas Jeremias só seria capaz de vitoriosamente fazer e dizer todas essas coisas se Deus estivesse do lado dele. Da mesma forma, queridos irmãos, eu e você, sem Deus não podemos fazer nada, absolutamente nada. Mas adivinhem só, nós não estamos sozinhos. Deus Emanuel está conosco. Irmãos, quando nós lemos a mensagem de Jesus Cristo, quando nós nos deparamos com Mateus capítulo 28, versículo 20, onde o nosso Senhor Jesus Cristo, depois de ter sido açoitado, depois de ter sido crucificado, depois de ter sido morto, mas depois dele ter ressurgido dentre os mortos, ele se encontra com os seus discípulos e afirma: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diante do nosso Deus, diante desse chamado que Ele nos faz a servir e glorificar o Seu nome, confiantemente podemos crer que não estamos sozinhos nessa jornada. O Deus Emanuel está conosco. E a terceira e última certeza esplêndida que nós temos em relação ao chamado de Deus a nós, é que de Deus provém toda a autoridade. Versículo 8, versículo 9 e versículo 10. Acompanhem comigo a leitura. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. E o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares.
como nós lemos nos versículos anteriores. Deus deu a Jeremias não apenas a promessa que estaria com ele, mas também deu ordens que ele deveria seguir. Mais adiante, nos versículos 9 e versículo 10, Deus dá prosseguimento a essas instruções e afirma que Deus estendeu a mão e tocou nos lábios de Jeremias, e desta maneira as palavras que saíssem da boca do profeta não eram mais as suas palavras, mas as palavras do próprio Deus. Com isso nós entendemos que da mesma maneira como a brasa celeste tocou nos lábios de Isaías, tornando-o puro, como nós lemos em Isaías capítulo 6, quando a mão de Deus tocou na boca de Jeremias, lhe foi dado poder e autoridade. Deus colocou as suas palavras na boca do profeta, e tais palavras foram eficazes para o cumprimento da vontade do Senhor. E o texto prossegue, ao ponto de no versículo 10, Deus afirmar a Jeremias que o constituía profeta sobre as nações, tanto para julgar e destruir, quanto também para plantar e edificar. Se olharmos mais adiante a história de Jeremias, nós vemos que o profeta pregou à nação de Judá por cerca de 40 anos, entregando-lhes as promessas e as advertências de Deus. Contudo, mesmo diante de todos os alertas, de todas as advertências, o povo não escutou e não obedeceu a Deus. E ao final da sua vida, Jeremias viu com seus próprios olhos a destruição do templo pelas mãos de Nabucodonosor, e viu o povo sendo levado como exilado à terra babilônica. Por essa razão o texto afirma que Deus o constituiu profeta para arrancar, para derribar, ou seja, abater, para destruir e para arruinar. Através de Jeremias, Deus traria alerta e juízo a Judá quanto à sua destruição. Mas a palavra também diz que Deus constituiu o profeta para edificar e para plantar. Da mesma maneira como Deus usou Jeremias para alertar o povo quanto à sua destruição, Deus usaria o profeta para anunciar a promessa encorajadora da reconstrução do templo e do término do exílio babilônico. O povo não permaneceu para sempre debaixo da mão feroz de Nabucodonosor. Deus os livraria futuramente, e tal promessa foi dada por meio do profeta Jeremias. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos queridos irmãos a um aspecto muito importante desse texto. Perceba que a autoridade aqui de fazer e dizer todas essas coisas não provinha do próprio profeta, mas vinha de Deus. Autoridade significa o direito ou a capacidade de comandar, de exigir, de julgar. Deus havia dado a Jeremias a autoridade de instruir e exortar aquele povo, mas essa autoridade não tinha origem no próprio profeta, mas vinha de Deus. A mesma forma acontece conosco, queridos irmãos. Nada que fazemos pode ser creditado a nós. Nada é mérito nosso, mas a Deus, que pela sua autoridade nos usa conforme o seu divino agrado. Lógico que também é fato que Deus constituiu autoridade sobre a nossa vida, pastores, presbíteros, conselho, presbitérios. Mas até mesmo essas autoridades provêm de Deus. É Ele quem rege e governa o mundo e tudo que nele há, pela sua divina e soberana ação. Portanto, a autoridade que nós temos, ela não vem de nós, entendem? Mas sabe qual é o nosso problema? E eu digo nosso, porque é meu também. Porque nós muitas vezes achamos que somos alguma coisa. Muitas vezes nós achamos que coisas boas acontecem por causa do nosso esforço, por causa da nossa dedicação. Esse ministério aqui, o dia que eu sair, esse negócio vai desandar. O dia que eu sair, o ministério de música, só presta porque eu estou ali. Na hora que eu sair, esse negócio vai desandar tudinho, tu vai ver. O grupo familiar, se não sou eu levando pessoa visitante para lá, se não eu levando a palavra, se não eu levando o lanche, esse negócio não vai não. Quantas vezes nós não acreditamos o sucesso, nós não acreditamos os frutos e o crescimento ao nosso esforço, à nossa labuta.
Mateus 28, versículo 18 diz que Jesus se aproximou dos seus discípulos dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Efésios capítulo 1, versículo 18 ao 23, mostra que a fonte da nossa autoridade está na ressurreição e na exaltação de Jesus Cristo. Cristo está assentado à direita do Pai, o que representa lugar de autoridade. E nós, como igreja, devemos estar submissos a essa autoridade. Permita-me me falar uma coisa um pouco dura aos irmãos. Não há nada em nós que nos torne merecedores do Evangelho. Nós somos total e completamente indignos, até mesmo de servi-lo. Totalmente. Não há mérito nenhum em nós. Há, na verdade, demérito. O que o Senhor está nos ensinando aqui nesse texto é que nós, na nossa condição limitada e de indignos, tendo um dia sendo tocados e vocacionados por Jesus Cristo para a sua obra, precisamos viver sobre a sua divina autoridade e refletir no nosso viver, na nossa conduta, uma postura compatível, consistente e coerente com a palavra de Deus. A capacitação, ela vem do Senhor. É Ele quem nos prepara, é Ele que nos orienta e nos instrui ao que fazer e ao que dizer. Não é sobre nós. Nunca foi sobre nós, mas é sobre Ele, é sobre a sua autoridade, que foi dada a nós para fazer a sua vontade, não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Precisamos entender que a obra de Deus, ela cresce na autoridade, no poder de Cristo, e não na dos homens. A obra de Cristo, ela não está baseada na minha limitação ou nas minhas qualidades, mas está fundamentada no nosso Deus que opera milagres, que fortifica a sua igreja, que faz o impossível e que detém toda a autoridade. Algumas mudanças práticas precisam ser feitas diante desse ensinamento desse texto, das certezas quanto à sua esplêndida vocação. O primeiro lugar, quando entendemos que é Deus quem nos conhece, que é Ele que nos vocaciona, nós precisamos nos portar de uma maneira diferente. Deus não nos vocaciona para simplesmente sentarmos em um banco e acharmos o culto bonito. Deus não chamou Jeremias para olhar toda aquela situação, para olhar todo aquele caos que estava acontecendo em Judá e cruzar os seus braços. Da mesma forma, Deus não nos chama a olhar este mundo decomposto, esse mundo em trevas, e não fazermos nada. Deus nos chama para ser sal da terra e luz do mundo. Deus nos chama para fazer a diferença, nos envolvermos a favor do reino para o servir. Não podemos nos acomodar, mas precisamos realmente colaborar e participar dessa missão divina e gloriosa, a qual Deus nos dá o privilégio de fazermos parte. Em segundo lugar, quando entendemos que é Deus quem nos capacita e que Ele se faz presente em cada etapa da nossa vida, nós podemos então caminhar confiantemente enquanto servimos ao nosso Deus. Deixe-me falar mais uma coisa. Quando se trata de servir a Deus, ninguém é completamente adequado, ninguém é perfeito. Afinal de contas, todos nós somos repletos de pecado. Segundo Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, fala: quem, porém, é suficiente para tais coisas? Disse o apóstolo Paulo, ao falar sobre as responsabilidades ministeriais. Então, mais à frente, o próprio apóstolo Paulo vai trazer a resposta da sua pergunta, no capítulo 3, versículo 5, quando ele diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Por mais que nos sintamos incapazes e limitados, nós podemos confiantemente fazer a vontade de Deus e servi-lo, porque é Ele quem nos escolheu e Ele nos capacita. Perceba mais uma coisa, entretanto: Deus prometeu a Jeremias a sua presença e a sua proteção, mas para isso o profeta deveria obedecê-lo em todas as circunstâncias, indo para onde Deus ordenasse, falando o que Deus mandasse. Por causa da vida e do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelos méritos do seu sacrifício remidor na cruz, graça nos foi alcançada.
Nosso relacionamento com o Pai foi restabelecido. Mas isso não nos isenta das nossas obrigações como filho. Temos a sua presença, temos a sua palavra, mas nós devemos humildemente obedecer a esse tremendo e misericordioso Deus. E em terceiro lugar, falando nessa humildade, depois que nós aprendemos que toda autoridade provém de Deus, nós precisamos humildemente servir ao Pai. Como aprendemos aqui, toda autoridade vem dele. Tudo o que acontece é fruto da sua benignidade, do seu poder, da sua benevolência. Tudo o que acontece é realmente permissão do Divino Senhor. Então, enquanto nós servimos ao nosso Deus, que isso possa estar na nossa mente, e que possamos humildemente servi-lo, com alegria em nosso coração, e lembrar que toda honra e toda glória deve ser dada a Deus, e não a nós. Diante do glorioso e esplêndido chamado de Deus à nossa vida, lembre-se que é Deus quem te vocaciona. Lembre-se que é Deus que te capacita e que está presente contigo em toda etapa da tua jornada. E em terceiro lugar, lembre-se que a autoridade provém do Senhor. Portanto, nós podemos nos submeter à sua divina e bondosa, o seu glorioso poder. Eu gostaria de encerrar esse sermão com uma história real que mexeu muito com o meu coração. Quem me conhece um pouquinho mais sabe que eu amo biografias. E recentemente eu escutei a história de um missionário que se chamava Adoniran Judson. Adoniran Judson foi um missionário pioneiro num país antigamente conhecido como Birmânia, no século XIX. Ele foi até lá em 1813 e ele chega àquele país e permanece lá até 1831, 18 anos. Judson, além dele ser um missionário pioneiro, ele foi o primeiro missionário a ir a essa terra, ele também foi um missionário visionário. Em menos de um ano que ele permaneceu naquele país, ele aprendeu o birmanês e escreveu um pequeno panfleto, ainda com a sua língua não tão bem dominada, ainda com uns erros ali de gramática, mas ele escreveu um documento cujo o título era o seguinte: Quem é Jesus? E logo em seguida ele escrevia uma série de versículos explicando quem era esse Jesus. Ele redigiu à mão diversos desses panfletos e foi entregando de cara em cara àquela população que pegava aquele panfleto, amassavam, rasgavam, guardavam. O resultado é que aqueles panfletos não deram muito futuro e ele não prosseguiu. Judson foi um dos missionários que nós temos conhecimento que mais sofreu em sua trajetória. Nos 18 anos que ele permaneceu na Birmânia, Judson perdeu a sua esposa, perdeu os seus filhos e foi torturado e preso diversas vezes. Judson foi obrigado a andar em brasas ardentes com pés descalços algumas vezes, a ponto de ter a sola dos seus pés em carne viva. Judson também foi pendurado de cabeça para baixo e teve o seu rosto arrastado em terra, enquanto jogavam larvas e animais em seu rosto para poder agoniá-lo. 10 anos após a estada de Judson naquele país, ele estava trabalhando enfaticamente na tradução do Novo Testamento para o birmanês, e ele teve a sua casa incendiada, e todos os seus pertences, assim como todos os seus estudos, foram totalmente perdidos. E acima de tudo isso, 12 anos se passaram e nenhum birmanês havia entregue suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Vocês já imaginaram o que é isso? Estar numa terra que não é a sua, uma língua que não é a sua, perder a sua esposa, perder os seus filhos, ser torturado, ser preso, perder todos os seus bens pessoais e os seus estudos. E nenhum birmanês havia entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Mas 13 anos depois da sua estada lá naquele país, alguma coisa acontece. Um senhor de meia idade se aproxima de Judson e ele fala: eu conheço Jesus Cristo e entreguei os meus caminhos a Ele, mas eu não conheço muito.
Me falaram de um missionário que ele estava aqui e eu vim batendo e encontrei o Senhor. Será que você pode me ensinar mais sobre esse Jesus? Judson ficou louco, animado, encorajado. E ele queria saber quem é que tinha falado isso para vocês. Quem é o outro missionário que está aqui comigo nessa jornada? Aquele senhor de meia idade o leva para a sua cidade natal, 7 dias de caminhada. E ao chegar lá, Judson encontra 30 birmaneses, crentes no Senhor Jesus. E ele fica encorajado, ele fica animado e queria saber quem é essa pessoa que está compartilhando esse evangelho. Aquele senhor de meia idade tira do seu bolso um pequeno panfleto que tinha escrito: quem é Jesus? E uma série de versículos explicando quem era aquele Jesus. Aquele panfleto que Judson havia escrito no primeiro ano do seu ministério. Mas aquilo era tudo que eles tinham. Então Judson se encoraja para continuar a tradução do Novo Testamento. E ao final de 18 anos de ministério, Adoniran Judson deixa a Birmânia com 63 igrejas plantadas e mais de 200 líderes nativos preparados para liderar aquele povo. Hoje esse país, a Birmânia, ele é conhecido por um outro nome, chama Mianmar. Mianmar fica próximo ali da Tailândia. E curiosamente, Mianmar hoje é um dos países mais fechados para o evangelho. Para vocês terem noção, quando fenômenos naturais acontecem naquele país, como furacões ou terremotos e tsunamis, o que não é incomum, o governo de Mianmar não permite a entrada de organizações de ajuda humanitária, com medo de que missionários entrem na Birmânia por meio dessas organizações. Mas existia um mistério em Mianmar. Um ministério até poucos anos atrás, sem explicação. Mesmo sendo um dos países mais fechados para a entrada de missionários, havia dentro de Mianmar cerca de 3 milhões de cristãos. Ninguém entendia o porquê. Como é que um país onde missionários não podem entrar, muito menos se pregar o evangelho de Cristo, como é que se encontram 3 milhões de cristãos evangélicos dentro daquele país? Cerca de 10 anos atrás, um grupo de pesquisadores evangélicos foram até aquele país e começaram a perguntar àqueles cristãos: onde é que você conheceu o evangelho? A resposta era sempre a mesma: eu aprendi com meus pais. Então eles iam para os pais: e você, com quem aprendeu o evangelho? Eu aprendi com meus pais. E você, com quem aprendeu o evangelho? Eu aprendi com meus pais. Tal resposta foi remontando até o início do século XIX, quando um senhor chamado Adoniran Judson ouviu a voz do Senhor e o obedeceu. Nós não sabemos o decorrer da minha e da sua história, mas nós sabemos que nós nascemos em Jesus Cristo para fazer a sua obra, e que Ele nos ajude no desenvolvimento da nossa vocação, para a honra e glória do nome dEle. Amém. Vamos abaixar nossa cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, porque mesmo na nossa condição de indignos, de limitados, de pecadores, o Senhor nos dá o privilégio de participarmos da tua divina e gloriosa missão. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos conheceu antes mesmo de nascermos, e o Senhor nos comissiona, o Senhor nos constitui para servirmos a essa nação, Pai. O Senhor, aquele que se faz presente todos os dias da nossa vida, e aquele que realmente detém toda a autoridade. Senhor, honra e glória sejam dadas ao Teu nome, e que sejamos usados como instrumentos vivos nas Tuas mãos, ó Pai, para a manifestação do Teu reino, para que possamos implantar a cultura do reino aqui na terra, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a realmente fazermos a Tua vontade, não a nossa. Nos ajuda a realmente cumprirmos o Teu chamado, ó Pai. Que venhamos realmente engajadamente, destemidamente fazermos a Tua vontade, ó Pai. Nos ajuda. Senhor, não há privilégio maior do que Te servir. Não há alegria maior do que estar aos Teus pés, ó Pai, e declarar o quão grande e maravilhoso Tu és. E que isso não esteja limitado a nós, mas que possamos sair neste mundo e pregar o Evangelho, Pai, como realmente sal da terra e luz do mundo. Realmente, Senhor, nos
nos tire da zona de conforto. Tire de nós, ó Pai, todas as desculpas que nós inventamos, para que possamos realmente, com coragem, enfrentarmos este mundo que jaz no maligno. Senhor, que caminha a passos largos em direção ao inferno, que possamos realmente resplandecer a Tua luz nesse mundo que está em trevas. Senhor, para a honra e glória do Teu nome, nos usa conforme o Teu querer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus amados, vamos ficar em pé. Depois de uma palavra abençoada dessa, nós relembramos o século XVI com o Lutero, o desbravador da Reforma. Esse ano nós comemoramos os 500 anos da Reforma, e nós então, certamente várias igrejas aqui presentes, através de seus pastores e presbíteros, celebraram, louvaram a Deus pela Reforma. E a gente vai nesse momento cantar juntos o cântico de Lutero, o hino de Lutero. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabes quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, de Deus o verbo ficará,
forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Seu reino é para sempre. 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 Vamos orar ainda de pé. Teu, Senhor, é o reino, o domínio, o poder. E nós exaltamos e bendizemos o Teu nome, por Tua palavra que foi pregada nessa noite. Pedimos que permita ao Teu povo, tendo ouvido, ser encontrado por Ti como ouvinte praticante da Tua palavra. E agora receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, o poder e as doces consolações do Divino Espírito Santo, sim, seja sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus, dentre todas as etnias que habitam o planeta Terra, hoje e para todos sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. Sempre, amém. Amém. A igreja pode assentar. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês aqui para, junto com o presbitério litorâneo, adorarmos a Deus. Desse momento em diante, nós vamos nos reunir como concílio no auditório anexo aqui ao templo, segundo a praxe. O bacharel teologano, ele pregou. Nós iremos nos reunir como concílio. A primeira coisa que iremos fazer é a eleição para a nova diretoria para o ano de 2018, nova ou recondução segundo o resultado do pleito eleitoral, mas há uma necessidade de eleição para presidente, vice, primeiro e segundo secretário. A gente vai fazer tesouraria também? Não. E a praxe é que, tendo pregado, agora ele vai ser ouvir pastores e presbíteros, vai ser analisado num contexto hermenêutico, a teologia da sua pregação, no contexto homilético, a sua prédica, a sua oratória, e nós vamos sabatiná-lo quanto ao seu conhecimento, no seu aprendizado num seminário, porque não é fácil ser pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil, e graças a Deus por isso, porque não é fácil. O caba pode passar, mas não é fácil não. Então nós vamos proceder com a praxe eclesiástica nossa, mas em concílio, e aos irmãos é permitidos apenas participarem desse momento aqui. Lá só os pastores e presbíteros credenciados e os teologandos que vão estar em determinado momento. Deus então vos abençoe. Aos conciliares eu gostaria que, sem mais delongas, nós pudéssemos nos reunir devido ao horário para o auditório, para nós então darmos continuidade. Vão em paz, queridos.